Fala turma, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui o nosso pod aula, tá bom? Vamos lá. O tema vai ser precificação. Veja, o termo precificação vem de preço, tá? E nas apostas esportivas, onde é que está o preço? Nas apostas esportivas, o preço está na odd, tá? Odd e preço tem o mesmo significado, certo? Por quê? Porque ali na odd e no preço a gente vai entender, tá, quanto é que vale algo, tá? Quanto é que vale algo, certo? Então, o termo precificar significa fixar o preço de algo, certo? E diversos setores da sociedade vai precisar precificar, tá? Então, um dono de escola vai precisar precificar sua mensalidade, um dono de restaurante vai precisar precificar os seus pratos, tá? E um apostador vai precisar precificar as chances de um determinado evento acontecer, certo? Então, a relação, tá, dessas chances dentro do preço, a gente vai conseguir enxergar ela porque a odd, vamos dizer assim, ela é grávida de uma probabilidade implícita, certo? Então, toda odd, todo preço tem um, uma probabilidade dentro dela, tá? Então, existem fórmulas que a gente consegue simples, que a gente transforma a odd em probabilidade, certo? Então, por exemplo, a odd 2 ou o preço 2 significa que aquele evento está sendo cotado, tá? Com uma chance de 50% de chance de acontecer, certo? Então, essa é a relação aí do termo precificação. Em relação ao ato de precificar, existe uma mistificação muito grande, certo? De que a precificação é uma coisa de outro mundo. E não é, tá? E não é. Então, você pode sair dessa aula daqui, dessa pod aula daqui, precificando o evento, certo? Veja, existe uma diversidade absurda, infinita, anotem isso. Existe uma diversidade infinita de formas e metodologias de você obter um preço de um evento. Tá? Infinita. Não existe só um jeito, 2, 3, 10, 100. Não. Vai-se embora aí, porque não tem como, tá, você ter um modelinho único aí de como encontrar um preço. É infinito. Se esse preço, né, vai ser um preço justo ou não, é outra coisa. Se esse preço vai lhe dar vantagem sobre o mercado ou não, é outra coisa. Certo? Isso só o tempo e o experimento vai dizer, tá? Mas é fundamental você entender que existem infinitas formas de precificar um evento esportivo, tá? Então, por exemplo, só no tipo de análise de realidade. Você pode analisar a realidade a partir de uma perspectiva qualitativa, por exemplo, a partir de uma perspectiva quantitativa, por exemplo, a partir de uma perspectiva híbrida que você junta os dois. Então veja, só o jeito de olhar a realidade, de interpretar a realidade para formar uma análise, já é extremamente diverso. E para você converter essa análise em probabilidade, tá? Para você fazer a sua precificação, esse tipo de conversão, né, que você converte a análise em probabilidade, também existe uma diversidade absurda, tá? Então eu separei 4 aqui para vocês. 4 formatos, que dentro desses formatos também existe uma diversidade imensa. Então, por exemplo, você pode precificar usando sistemas de critérios e pesos, tá? Você determina critérios que influenciam naquele evento, tá? Determina pesos para cada critério, caso você queira dar peso maior ou menor para algum desses critérios. E no final você converte isso em probabilidade, certo?
Um outro tipo de conversão de análise em probabilidade é por frequência. Tá? Qual é a frequência que aquele evento aconteceu historicamente? Qual é a frequência que aquele evento aconteceu em determinadas situações? Tá? Você trabalha com frequência. Qual é a frequência de ambas marcas que aquela equipe tem? Qual é a frequência de over 2,5 que aquela equipe tem? Tá? E daí você pode utilizar esse tipo, tá, de conversão de análise em probabilidade. Também tem um que é bem famosinho, que é a distribuição de Poisson, que trabalha com médias de gols, de XG e etc. Tá? Também você pode usar, é muito simples por sinal. Também tem, por exemplo, um tipo de conversão que é muito criminalizado, por ser simples, que é uma conversão por aproximação, 100% qualitativa. Tá? O acúmulo histórico, tá, da análise daquela pessoa o permite a determinar os preços de forma por aproximação aqui agora, tá? Então, por exemplo, hoje tem, quando eu estou gravando essa pod aula, vai ter à noite Bragantino e Flamengo, tá? Quais são as chances do Bragantino vencer? Vou chutar aqui 30%. Quais são as chances do Flamengo vencer? Vou chutar aqui 35%. E aí colocar ali 35% de chance de empate. Veja, eu precifiquei em poucos segundos. É claro que esse tipo de precificação ele me coloca numa situação de eu posso estar vulnerável em várias partes, tá? Mas isso é precificação. Isso é um preço. Eu tenho um preço aqui. Lancei um preço para vocês. Veja, esse sistema de precificação, ele é mais avançado do que a não precificação. Vocês estão me entendendo? Por mais simples que você precifique por aproximação seja, aparentemente, tá? Ele é mais evoluído do que a não precificação. E a ampla maioria dos apostadores não precificam. Então, só por usar uma precificação por aproximação, uma precificação 100% qualitativa ali, tá? Mais direta, você já está na frente da ampla maioria dos apostadores numa competição entre vocês, entre nós. E aí, veja, e tem outros infinitos formatos além desses todos, certo? Inclusive, existem tantos formatos que existem formatos que nem precificam. Aí se vocês estivessem lendo ou me vendo agora, né? Eu estou fazendo aquele sinalzinho de aspas, ou se você estivesse me lendo, precificar estaria entre aspas, né? Não precificam estaria entre aspas, no caso. Então, tem metodologias que usam os preços de outros para tomar decisões em relação a apostas ou não. Então, por exemplo, usar as odds de fechamento, tá, para tomar decisões em relação a fazer apostas ou não em outras casas. Usar a ideia de dropping odds, tá, que é você simplesmente identificar onde as odds estão caindo e investigar se aquele dinheiro que está derrubando as odds são vencedores, é um dinheiro vencedor, e ali acompanhar aquele movimento. Tá? Existem a famosa arbitragem, que é você procurar valor em todos os lados. Enfim, veja, aí para apostar nesse tipo de metodologia, nem entra a precificação do apostador. Tá? Ele acaba usando a precificação de outros locais para tomar a decisão. Certo? Então, por fim, aqui nessa pod aula sobre precificação, veja, um modelo, uma metodologia mais simples e uma metodologia mais complexa, absolutamente nada predetermina que uma ou outra vai ser melhor ou pior. Não tem nada que predetermine que uma metodologia mais simples e direta e uma metodologia mais robusta e complexa. Não tem absolutamente nada que predetermine qual vai ser a melhor. É claro que
a gente tem uma ideia de que metodologias de precificação mais complexas têm uma capacidade de leitura da realidade maior, tá? Isso pode ser verdade. Isso pode ser verdade. Isso pode ser uma busca de qualquer apostador, certo? Mas isso leva tempo. E aí não adianta você ficar no meio do caminho querendo ter uma metodologia extremamente complexa e robusta de precificação sem começar de algum lugar. E mesmo assim, nada lhe garante que essa metodologia complexa e robusta ela vai ser eficiente perante o mercado. Então você fica ali, né? No meio termo, meio sem saída. Então você tem que começar. Você tem que começar a precificar. Nem que você use as metodologias aparentemente mais simples. Tá? E aí eu encerro fazendo essa defesa das metodologias mais diretas e simples de precificação, contando a história de dois caras lá de um sistema de um ranking de picks, de tipster, lá da Picchu. Os dois melhores apostadores do mundo lá na Picchu, de futebol, tá? Se vocês forem ler a bio deles, ambos precificam de forma direta por análise qualitativa, tá? Eles não deixam claro, né, se eles precificam diretamente na linha de handicap, na linha de gols, tá? Não deixam muito claro isso. Isso vai depender de cada um também, tá? Mas eles deixam claro lá que eles precificam batendo o olho no jogo, determina a linha ali mais ou menos de cabeça, anotando com algumas anotações mais simples e precifica. E esses caras são os dois melhores. Isso quer dizer que esse tipo de metodologia é a melhor do mundo? Não. Mas esses caras são lucrativos com ela. Isso quer dizer que existe outra metodologia melhor do que essas? Também não. Veja, tem que entender e respeitar a diversidade que a gente falou no início da aula. Mas o mais importante dessa aula daqui é quem precifica, seja lá como for, está à frente de quem não precifica. E o ajuste fino dessa precificação para ela ficar cada vez mais assertiva da perspectiva de ler corretamente os eventos, a realidade, só o tempo. E muito tempo. E muito tempo. Tá? Então, eu tenho mais de 6 anos de caminhada enquanto eu gravo essa pod-aula e posso te falar com muita tranquilidade que minha metodologia de precificação sofre ajustes até hoje. Tá? São ajustes menores? São ajustes menores, mas sofrem. Sim? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nessa pod-aula. Espero que vocês tenham gostado e que se aprofundem bastante aí nos estudos, porque não é fácil ser lucrativo, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tamo junto, turma. Valeu!